Então, bom dia, boa noite, pessoal. Vim fazer esse vídeo aqui para dar algumas orientações sobre a atividade complementar dessa semana. Bom, então bora lá. Está estudando o movimento retilíneo e uniforme. Bom, a sigla que a gente vai usar MRU, movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento? Movimento que está em movimento, né? Então vai ter uma velocidade, tá? Sempre que falar em movimento, a gente vai estar estudando a velocidade, como que esse corpo se comporta. Retilíneo, porque vai ser numa reta. Algum que você tem um que está em linha reta. Uma hora ele está aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui na frente. E uniforme, porque a velocidade dele vai ser sempre constante, ou seja, vai ser sempre a mesma. Tá? Então, se ele correr 60 quilômetros por hora, a gente vai considerar que ele vai estar a mais. Então, esse é um dos tipos de movimento que a gente tem. A gente vai estudar vários. O primeiro vai ser quando a velocidade for constante. Tá bom? Então, falou em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre a mesma. Se ela for 60 quilômetros por hora em um percurso, vai continuar sendo 60 quilômetros por hora em qualquer momento. Tá? Certo. A gente vai ter uma coisa que a gente chama equação horária da posição. O que é isso? Uma equação matemática, posição. É uma equação matemática que vai ajudar a gente a saber a posição desse objeto em diferentes tempos. Então, ela relaciona a posição do objeto, horária, porque vai relacionar com o tempo. Tá? Ela é da seguinte forma: S igual S0 mais V vezes T. Certo, mas o que é cada letrinha dessa? Bom, o T a gente já usa bastante, né? Melhor, o T é mais fácil da gente entender o que é. O T é o tempo, tá? O tempo depois que a gente começa a contar o movimento. O V é a velocidade do objeto. Esse S e esse zero são posições, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui para não ajudar a lembrar. V de velocidade. S0 é posição e S também. Só que S0 é a posição inicial, ou seja, de onde que esse objeto está saindo, de onde que ele está começando esse movimento, tá? Então, S0 a gente vai chamar de posição inicial. Tá? Tá, depois a gente arruma. E o S vai ser a posição final. Ele não vai caber aqui em cima. Certo? Então, essa aqui é a posição final. Então, cada letrinha representa alguma propriedade do objeto. O T é o tempo, V, velocidade, ficou apagado ali. S0 é posição inicial e o S, posição final. Na física, a gente sempre usa esse zerinho aqui para representar alguma coisa inicial. Então, como o objeto está em movimento, ele vai ter uma posição inicial e uma posição final. Bom, deixa eu abrir mais um aqui. Ok. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um objeto, o que é essa posição inicial e posição final? Bom, acho que vocês já viram, às vezes, nas rodovias, que tem umas marcações, né? Tem umas marcações de quilometragem. Ah, eu estou no quilômetro 100, eu estou no quilômetro 200 e por aí vai. Tá?
Vou dar um exemplo aqui, Goiânia comparando com Itumbiara na BR-153, tá? Goiânia está lá no quilômetro 500, mais ou menos. Itumbiara está no quilômetro 700 da BR-153. Então, se esse carro está nesse ponto aqui, ele está mais ou menos aqui na posição 550. Então, ou seja, essa posição inicial é de onde esse corpo está saindo, de onde esse objeto está inicialmente. Tá? E se eu falo que se daqui 1 hora ele está lá no quilômetro 650, então esse 650 aqui é a posição final dele. Então, ou seja, a gente vai sempre ter que estudar onde que ele estava inicialmente, onde que ele estava depois, quanto tempo que passou disso tudo. Vamos supor que foi 1 hora, certo? E aí dá para a gente calcular a velocidade dele nesse período, tá bom? Então é isso que a gente vai estar fazendo nessa atividade complementar. Então vamos supor aqui que eu tenho vamos pôr um caminhão, se desloca, vamos pôr uma velocidade aqui de um caminhão, 50 quilômetros por hora. Tá? Beleza, a gente tem que saber a posição inicial dele, então vamos escrever aqui um texto, né? Inicialmente, ele estava na posição de, vamos pôr aqui na posição de 400, ele estava lá no quilômetro 400 de uma rodovia, certo? Então a gente pode dizer várias coisas aqui. Letra A. Determine sua equação horária da posição. Então, ou seja, qual que vai ser a equação horária da posição desse caminhão? A gente anotar as informações, tá? Então, olha só. Vou mudar a cor aqui. Isso aqui é a velocidade inicial dele, 50 km por hora. Então, a velocidade aqui vai ser igual a 50. A posição dele, inicialmente, era de 400 km. Ó. Inicialmente, ele estava na posição de 400. Então, esse zero aqui, a gente vai chamar ele de 400. Certo. E qual que é a nossa equação horária da posição? É sempre essa daqui, sempre nessa ordem, tá? S igual a esse zero mais V vezes T. O que que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores, ó. No lugar do V, eu vou pôr o 50. No lugar do S0, eu vou escrever 400. Então, vou repetir essa equação colocando os valores que eu conheço. O S, eu não conheço o valor, ó, não tem o valor da posição final. Então, a gente deixa como S. Mantém as letrinhas que a gente não conhecer. O S0 é 400. Então, no lugar do S0, eu vou escrever aqui, ó, 400. Vou fazer menorzinho aqui. Isso. Então, no lugar do S0, eu pus 400. Tem o sinal de mais aqui, eu repito, ó, mais. Velocidade, a gente sabe que é 50. Então, no lugar do V, eu vou escrever o número 50. Tem o sinal de vezes, então mantenho aqui o sinal de vezes. O T eu também não sei, então a gente vai ficar aqui igual a T. Então, essa aqui é a minha equação horária da posição para esse objeto. Ah, professor, não tem que resolver nada, não? Não, quando pedir equação horária, é só montar isso aqui, equação. Tá? Lembrando, lá da matemática, equação é isso aqui, tá? É uma coisa que mistura letras e números, que de alguma forma você vai ter que determinar esses valores. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa equação horária da posição. Vamos considerar aqui a letra B. Letra B. Determine sua posição após. Vamos considerar aqui 4 horas. Tá? Então, percorreu durante 4 horas 50 km por hora. Aonde que ele vai parar? Para a gente saber, olha só, para que serve essa equação aqui? A gente já achou nossa equação.
Vou repetir ela aqui para nós. Então, a equação fala que S é igual a 400 mais 50 vezes o T. O T é o tempo, ele falou aqui agora, 4 horas. Então, anota aqui, ó, tempo igual a 4 horas. O que eu vou fazer? No lugar do T, eu vou jogar o número 4 na minha equação. Então, S vai ser igual a 400 mais 50 vezes, no lugar do T, eu vou pôr o 4. Repara que eu repeti, ó. Repeti tudo que aparecia, até os sinais, ó. Se era mais, se quer vezes, é vezes. E substituir só o T aqui pelo número 4. Tá bom? Agora é só resolver. Lembrando, a primeira coisa que a gente faz é sempre a multiplicação. Então, aqui vai ser S vai ser igual a 400 mais 50 vezes 4 vai ser 200. S vai ser igual a 400 mais 200, ele vai parar lá na posição de 600 quilômetros. Certo? Então, ou seja, a partir dessa equação, qualquer valor de tempo que a gente tiver, dá para a gente achar a posição. Vamos ver se faz sentido isso aqui? Olha só. Se eu tenho um carrinho que estava lá na posição inicialmente de 400 quilômetros, né? Ele estava lá no quilômetro 400 de uma rodovia. O que significa falar que ele anda a 50 quilômetros por hora? Significa que daqui uma hora ele andou 50 quilômetros. Então, ele estava na posição de 400, daqui uma hora ele vai estar lá na posição de 450. Na segunda hora que ele andou, ele vai andar mais 50 quilômetros. Então, de 450, ele andou mais 50, foi para a posição 500 quilômetros. Depois de 3 horas, ele andou mais 50 quilômetros, então 550 quilômetros. Ele foi lá para o quilômetro 550. E depois de 4 horas de movimento, que é onde a gente quer saber, ele andou mais 50 quilômetros. Então, ele chegou lá na posição de 600, que foi a mesma que a gente calculou aqui. Certo? Então, tem essas duas formas de a gente determinar a posição final. Certinho? Bom, pode aparecer para a gente. Tá? Exemplo 2. Um carro, pode ser uma moto agora, se desloca em rodovia, obedecendo, obedecendo a seguinte equação. Tá? S é igual a 100 mais 20 mais 30 vezes T. Certo? O que essa equação vai permitir para a gente encontrar? Bom, a gente sabe que a equação geral, ela de forma só as letrinhas, é S igual a S0 mais V vezes T. A gente vai comparar essa equação que o exercício deu com essa equação geral. Tá? Então, olha só. S com S, tá certinho. Ó, T com T, tá certinho. Aqui o V que está acompanhando o T, tá bom? Na equação de cima, o que está acompanhando o T? É o 30. Então, isso indica, comparando as duas equações, que a velocidade desse objeto é igual a 30. Tá? E comparando os dois que estão sozinhos aqui, ó, o 100 é a minha posição inicial. Então, ou seja, esse objeto saiu lá da posição igual a 100.
Tá certo? Então, ou seja, a partir da equação dá para a gente ter as informações. Então, tem os dois caminhos. Ou a gente tem a velocidade, a posição inicial e monta essa equação, ou a partir dessa equação a gente consegue descobrir os valores da velocidade da posição inicial. Tá? Então, a partir dessa explicação, gente, tentem fazer aí as duas atividades complementares, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição.